Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live do nosso quadro semanal Papo de Mãe TDAH e hoje vamos dar continuidade à nossa live de quarta-feira. Oi Adriana, seja bem-vinda. Vamos dar continuidade à nossa live de quarta-feira, que é um tema bem complexo, um tema que a gente precisa ter assim um certo cuidado na hora de falar. Oi Carla, seja bem-vinda. A gente tem que ter um certo cuidado na hora de abordar, e ele é realmente bem complexo, mas é o tema mais pedido pelas mães de crianças com TDAH que me acompanham, que estão sempre conversando comigo, sempre colocando aí as suas dificuldades, as suas necessidades. E o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador, é o tema mais pedido, mais falado aí pelas mães. E eu entendo por quê, né? Porque a criança que tem TDAH e possui o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador associado, isso realmente desgasta muito a família, mobiliza muito as famílias e acaba deixando essa família esgotada e muitas delas até doentes, por conta das demandas e dos desafios que é ter um filho, que um filho com TDAH já traz, mas com o TOD isso se amplia, se multiplica. Então realmente é algo que mobiliza muitas famílias. As famílias acabam ficando muito estressadas e também acabam recebendo muitas reclamações, principalmente da escola, por conta do comportamento do filho, por conta, né, de algumas atitudes, e isso realmente acaba gerando maiores dificuldades. Então é um tema complexo. Nós dividimos a live, né? Nós dividimos o tema em duas lives. Começamos a fazer na quarta-feira. Quarta-feira a gente falou sobre o TDAH e o TOD, a relação do TDAH com o TOD. Nós falamos sobre o que é o TOD. Olá, Eliane, seja bem-vinda. Juliana, né? Acho que é Juliana. A gente falou sobre o TDAH e TOD. A gente falou sobre o que é o TOD, quais são os principais sintomas, o que caracteriza o transtorno positivo desafiador. A gente falou também que nem sempre o comportamento que a criança está apresentando é TOD. Às vezes isso se confunde muito por conta de alguns comportamentos. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa antes de entrar na live e ela estava me colocando que acha que o neto dela tem TOD. E ela foi relatando alguns comportamentos da criança e da mãe e do pai da criança. E assim, é claro que eu não tenho como fazer diagnóstico, né, numa conversa, não conheço a criança, não conheço a família, não é meu objetivo fazer nenhum tipo de diagnóstico. O diagnóstico realmente é um diagnóstico complexo, precisa de uma avaliação mais aprofundada. Mas às vezes, o que eu percebo, né, e eu percebi um pouco nessa fala dessa avó, que nem sempre aqueles comportamentos estão associados a um transtorno. Às vezes o comportamento da criança opositora, desafiadora, né, considerada desobediente, pirracenta, birrenta, muitas vezes esses comportamentos são frutos, são reflexos de uma estrutura familiar um pouco desajustada, um pouco disfuncional. E eu não estou nem falando aqui de famílias que têm pais separados, eu não estou falando de famílias que o pai briga muito com a mãe, eu não estou nem entrando nessas questões, né, que geralmente a gente se refere quando a gente fala de uma família desestruturada. Estou falando de uma família que não tem as suas regras, a sua rotina bem estruturada, organizada e explícita para a criança. E esse ambiente, né, sem essa rotina organizada, sem essas regras sendo colocadas de uma forma adequada, com uma comunicação eficiente, pode gerar alguns comportamentos na criança que nem sempre é considerado um transtorno. Então a gente precisa realmente avaliar todos os sintomas, todos os comportamentos daquela criança em vários ambientes onde ela frequenta,
a intensidade desses comportamentos, a frequência desses comportamentos e principalmente o contexto onde essa criança está inserida, né? Seja o contexto escolar, seja o contexto familiar, para que a gente consiga identificar se aqueles comportamentos é decorrente de uma dificuldade de autorregulação da criança ou se é simplesmente uma reação aos estímulos ambientais. Olha, acho que é Juliana, né? Minha xará. Ela falou assim, ainda existem pessoas que não sabem o TDAH e julgam as crianças como sem educação ou que são revoltados. Sim. E eu não falo nem de pessoas tipo pessoas do dia a dia, né? Mas eu falo de profissionais também. Então a gente tem muitos profissionais da escola ainda sem saber direito o que é o TDAH, não sabendo lidar com as crianças com TDAH porque não conhecem exatamente o que é, ouviram falar algumas coisas, mas muitas dessas coisas que a gente ouve falar sobre o TDAH não são verdadeiras, né? São mitos que a gente fala. Então há muita desinformação e muita informação mal colocada, muita informação fragmentada também sendo passada. Mas nos profissionais da área da saúde também isso existe, infelizmente, né? A gente tem ainda muitos profissionais, sejam médicos, psicólogos, psicopedagogos, que não conhecem o TDAH de fato e não estão preparados para fazer uma boa avaliação e fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, um tratamento. E acabam julgando realmente. Eu já conheci mães que foram a médicos e o médico disse que o problema era dela, que ela não estava sabendo educar o filho, que ela não estava sabendo colocar limites no filho, né? Então, assim, a mãe pode realmente estar com essa dificuldade? Acredito que sim, porque muitas mães, né, independente do filho ter TDAH ou não, enfrentam essa dificuldade hoje em dia, né? De colocar regras e limites de uma forma adequada, cobrar as responsabilidades da criança, consequencializar os comportamentos. Isso é algo que independe da mãe ser mãe de TDAH, isso acontece realmente. Mas o TDAH, né, é reflexo de uma condição neurobiológica, né? É predominantemente genético. Então, é claro que o ambiente pode estar potencializando todo esse comportamento, mas ele não gera o comportamento no TDAH, né? Diferente do TOD. O TOD, um ambiente desestruturado, um ambiente onde a gente não tem uma coerência, né, entre o que o pai orienta, né, com a forma que o pai educa e a forma que a mãe educa. Os dois estão sempre muito atritos, um desautorizando o outro. Todo esse ambiente, ele pode ser um ambiente que vai desencadear na criança que tem uma predisposição genética. Esse ambiente vai desencadear os sintomas do TOD, ok? Isso, Ellen, né? Não, Ellen não, é Flávia. Agora eu lembrei, Flávia. É porque tá Alencar, né? Flávia. Realmente exclui bastante a criança, né? A criança com TDAH, ela já tem uma questão muito forte com uma baixa autoestima, por todas essas falas que ela ouve, né? Tanto dentro de casa quanto em outros ambientes. E a gente precisa ter realmente esse cuidado. Eu fiz uma live, eu não sei se vocês que estão aqui, tem muita gente entrando novo aqui no meu Instagram e pode ser que não tenha visto, mas eu fiz uma live há um tempinho atrás, está gravado aqui no meu IGTV, que era falando sobre os rótulos e o quanto isso prejudica a autoestima, quanto isso prejudica a autoimagem que a criança tem de si mesma e como você, mãe, pode fazer para fugir dessa armadilha, né, que é colocar rótulos no filho, tanto rótulos positivos quanto rótulos negativos, ok? Então a gente precisa realmente ter essa atenção, porque é quase que, não vou dizer que é natural, mas a gente faz isso de uma forma tão espontânea, tão mecânica, que a gente nem percebe o que está fazendo e na verdade a gente está. Então depois você dá uma procurada lá no meu IGTV, uma live que fala, o título da live é alguma coisa falando sobre rótulos, para que você não
você identifique, né, esses rótulos, entenda o mal que isso faz para o seu filho e como você pode ajudar a reverter isso, ok? Olha, a Juliana está perguntando aqui, e gente, olha, eu acho que eu vou ter que fazer uma live de perguntas e respostas, pelo visto, né? Senão a gente não consegue entrar no nosso tema aqui. Eu vou responder aqui para a gente poder seguir no nosso tema, porque, gente, é muito assunto. Ó, eu acho até que a gente vai ter que fazer uma terceira live, porque realmente é muito assunto e a gente começa a falar e muitas coisas vão se desdobrando, mas se não der tempo da gente falar tudo hoje, não tem problema, a gente marca uma outra live para terminar, né, de falar sobre TDAH e TOD. A Juliana está perguntando, é possível tratar o TDAH sem medicação? Sim, tá? A medicação é uma estratégia de tratamento muito importante para o TDAH, mas o médico é que vai fazer a avaliação se o seu filho vai precisar ou não da medicação. E qual medicação, qual dosagem, qual frequência, ok? Então, assim, existem crianças que não precisam da medicação. Existem crianças que precisam. Isso tudo vai depender do nível, né, da intensidade dos sintomas que seu filho apresenta e também os prejuízos que esses sintomas vêm trazendo, ok? Então, tudo é possível, mas a gente precisa fazer uma boa avaliação para isso, tá, Juliana? Não dá pra gente simplesmente falar assim, não decidi não dar medicação pro meu filho porque eu não quero, porque eu não acredito. Se você não entender que tem crianças que realmente precisam, porque sem a medicação ela não vai conseguir, ou ela vai ter que se esforçar tanto para conseguir, que isso vai trazer um desgaste emocional e até como pode ser que aconteça, a gente vai ter uma live falando sobre isso, esse cansaço emocional, esse cansaço cognitivo que o TDAH traz para as crianças e adolescentes, né, para as pessoas de modo geral, podem até gerar uma depressão. E a depressão não é aquela depressão melancólica, da tristeza, da falta de esperança que a pessoa tem. É uma depressão por exaustão, entendeu? A gente vai ter uma live, sem ser essa semana, agora outra, a gente vai ter uma live sobre TDAH e depressão e eu vou falar um pouco sobre isso, ok? Olha, Simone está colocando, eu acho que quando eles começam a entrar na adolescência fica pior, pois se sentem mais depressivo e muito difícil lidar com isso. Simone, a gente realmente tem uma intensificação em alguns sintomas na adolescência, outros sintomas ficam mais leve, vamos dizer assim, mas tudo vai depender de quando foi feito esse diagnóstico, e quanto mais precoce, melhor, e do que foi feito em termos de intervenção, de tratamento para essa criança ao longo do tempo. Porque se você começar um tratamento cedo e as intervenções forem realmente adequadas, porque infelizmente também a gente vê muitas crianças em acompanhamento, mas que não estão fazendo o tratamento adequado, estão com psicólogo, estão com outros profissionais, mas não estão fazendo o que realmente precisa fazer. E aí o tempo vai passando e as coisas vão, né, melhoram algumas coisas, mas outras continuam sendo arrastadas aí para a adolescência e tendem a piorar na adolescência, tá? Mas tudo vai depender também de como esse tratamento está sendo feito. Se o tratamento estiver adequado, a tendência é não piorar, tá? Ó, a Kátia já está aqui me chamando para falar sobre as rotinas. Vamos lá, vamos entrar. Então, só para a gente recapitular. Na quarta-feira, né, se você não estava aqui na quarta, depois você olha no meu IGTV, que a live ficou gravada. Boa noite, Ana. A live ficou gravada. Nós começamos a falar sobre TDAH e TOD. Falamos sobre a relação do TDAH com o TOD. Falamos sobre os principais sintomas. O que você tem que prestar atenção aí no comportamento do seu filho para acender aquela luzinha amarela, né, aquela desconfiança, para que você possa levar seu filho ao médico, possa fazer uma avaliação mais aprofundada. Falamos sobre diagnóstico, falamos sobre tratamento. E dentro do tratamento eu coloquei que existem 3 eixos que precisam estar presentes no tratamento do TOD, ok? Seja o TOD sozinho, seja o TOD com TDAH, seja o TOD com alguma outra comorbidade também. E os 3 eixos que a gente falou era o eixo medicamentoso, que a maioria
não vou dizer que são todas, mas a grande maioria das crianças e adolescentes com TOD precisam tomar medicação, porque o nível de oposição, né, é muito grande, tem uma dificuldade de autorregulação emocional, então a medicação vai ajudar a diminuir essa irritabilidade, a diminuir sintomas agressivos, enfim. Então a medicação é muito importante. A segunda é a abordagem escolar, a forma como a escola vai lidar com essa criança, ok? Como ela vai lidar, como ela vai manejar aí todo esse comportamento, porque a criança com TOD, né, e o adolescente com TOD, eles, a princípio, se eles não tiverem nenhum outro problema, eles não vão ter dificuldade de aprendizagem, ok? Mas eles podem desenvolver baixo rendimento por conta do próprio comportamento dele, pela dificuldade de interagir com a turma, dificuldade de receber aquilo que está sendo ensinado, porque ele vai se opor àquilo que está sendo ensinado. Se aquilo for feito de uma forma muito... uma forma muito imposta, né? Às vezes o professor ele não tem esse cuidado na sua metodologia de dialogar, de interagir, acaba sendo sempre na posição hierárquica de professor-aluno, né, impondo conhecimento para o aluno, transferindo conhecimento como se isso fosse possível, né? Então, dependendo da metodologia, esse aluno pode resistir a esse processo de ensino-aprendizagem e acabar tendo um baixo rendimento, né? Eu trabalhava numa escola que tinha um adolescente já no 9º ano. E esse menino, ele é muito inteligente. Na verdade, eu trabalhei com ele quando ele estava no Fundamental 1. Se eu não me engano, ele estava no 4º ano. E eu era orientadora pedagógica de uma escola. E ele chegou nessa escola para estudar. Nós tivemos muita dificuldade de lidar com ele. A família tinha um problema seríssimo de validar todas as coisas que ele fazia. Enfim, era um contexto familiar bem complicado, e ele já tinha dificuldade ali de interação, mas ele não tinha problema nenhum de aprendizagem, pelo contrário, ele até se sobressaía em relação à turma. E depois passou um tempo, ele saiu dessa escola, passou um tempo, eu também mudei de escola, e quando ele estava no 9º ano, eu estava numa outra escola e ele foi estudar, estava estudando nessa escola, e eu reencontrei esse aluno. E o que eu observava ali, né, nessa escola? Uma dificuldade enorme dos professores, dos funcionários de um modo geral, lidarem com ele. Muitos queriam impor as coisas, sabe, fazer queda de braço com o aluno, porque ele é aluno, tem que obedecer, porque ele é aluno, ele tem, enfim, sem um pingo de manejo. E esse aluno, por outro lado, ele estava muito além da turma, muito além da turma. E por ele estar muito além da turma, mais ainda ele se desconectava da turma, né? Porque ele não interagia com a turma, com o professor, e ele achava que ele era melhor do que o professor, que ele sabia mais do que todo mundo. Então, assim, tinha toda uma questão que realmente traz um desafio muito grande para quem está na escola. E por isso, a formação continuada, né, essa equipe da escola, quando detecta ali, né, no seu grupo de alunos, que tem um aluno com TDAH, que tem um aluno com TOD, essa equipe liderada pelo gestor, né, pela direção da escola, ou pelo orientador pedagógico, ou coordenador pedagógico, se a escola tiver, né, muitas escolas têm, deve começar a fazer esse processo de estudo, né, de formação continuada, para entender como lidar, entender e aprender como lidar com crianças com TDAH, com crianças com TOD, ou qualquer outro tipo de transtorno, ou deficiência, ou dificuldade que possa surgir na escola. E infelizmente isso também não acontece, né? As professoras, elas recebem os alunos, elas ficam ali, né, sem ter um conhecimento aprofundado naquela área, muitas vezes não tem um suporte para lidar com aquelas crianças e fica ali fazendo queda de braço com a criança. Isso tudo vão gerar vários problemas, né? Que a gente vai ver aí como as crianças que acontece muito, crianças com TOD, sendo convidadas a se retirar da escola, recebendo muita suspensão, recebendo muita advertência, né, sendo expulsa, né, que a gente fala que hoje em dia, né, se usa um nome mais bonitinho para isso, mas que significa a mesma coisa,
que é o convidar a se retirar, não aceitar a renovação de matrícula, enfim, tem de tudo. E no final das contas, a criança e o adolescente que já tem o seu problema, né, já tem o seu transtorno e que não sabe lidar com ele e que precisaria do suporte de um adulto, ele acaba ficando sem esse suporte e ele acaba sendo excluído desses ambientes, ele mesmo se exclui e ele também é excluído desses ambientes. E aí o que muitas vezes acontece com a criança e adolescente com TOD é que ele vai acabar tendendo a desenvolver o transtorno de conduta, que aí entram comportamentos muito mais desajustados, como comportamentos de delinquência, envolvimentos com pequenos furtos, de delinquência mesmo, né, uso de drogas, envolvimento com pessoas, né, que não são legais, más companhias, como a gente diz, né? Enfim, e aquele potencial todo que poderia ser canalizado para algo positivo, acaba sendo canalizado aí para um comportamento mais autodestruidor, né? E também de destruição, ou de, pelo menos, de ruim para a sociedade, né? Então, o que eu quero só chamar a atenção para vocês? Hoje a gente vai falar sobre essa abordagem escolar e o manejo parental, que na verdade o que eu vou falar para uma serve para outra, o que eu vou falar para outra serve para uma, porque tudo se resume, né, a você saber lidar com os sintomas do TOD. A gente não vai curar o TOD, a gente não vai eliminar, né, os comportamentos deles, a gente vai fazer, primeiro, saber lidar com eles para que aquela criança, aquele adolescente comece a mudar a sua resposta. Então, nós falamos, né, do primeiro eixo medicamentoso, o segundo eixo abordagem escolar e o terceiro eixo, que é considerado o principal, mas ele sozinho ele não dá conta, mas ele é considerado o principal, que é o eixo parental, né, onde a gente trabalha, a orientação é que se trabalhe com a terapia de manejo parental, que é oferecida por um psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental. Agora, você, quando for lá procurar esse psicólogo, né, é importante que você identifique se ele trabalha com esse tipo de terapia de manejo comportamental. Por quê? Aliás, terapia de manejo parental. Terapia de manejo parental. Porque essa terapia, ela não vai trabalhar só a criança. Ela vai trabalhar a criança sim, ok? Ela vai trabalhar a criança, ela vai trazer ali, né, estratégias de autorregulação emocional, manejos de comportamentos inadequados, como essa criança vai conseguir lidar melhor com as situações conflituosas do dia a dia, tudo bem. Mas além do tratamento e acompanhamento da criança, a gente também tem o tratamento, a terapia familiar. E nessa terapia familiar, o foco é trazer, né, funcionalidade para essa família. Como essa família vai se estruturar dentro das suas regras, dentro da sua comunicação, dentro do seu manejo de comportamentos, como ela vai se estruturar para lidar com essa criança ou esse adolescente com TOD. Okay? Então, a terapia, ela não é só para a criança. Ela também envolve o manejo parental, que é essencial nesse caso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero só falar uma coisinha agora, porque no final sempre fica corrido e eu acabo não falando. Eu sei que tem algumas psicopedagogas aqui, tem também algumas professoras que entraram, que eu dei uma olhadinha aqui, que estava na live passada. Essa semana, agora, na verdade hoje eu já vou colocar as informações, mais tarde um pouquinho, mas até segunda-feira eu vou abrir vagas para o meu curso de TDAH para professores e psicopedagogas. Esse curso eu já dou há algum tempo, mas eu fazia de forma presencial e agora ele vai ser ofertado de forma online. Eu não vou explicar certinho o curso aqui agora, porque não vai dar tempo. Mas é só para vocês saberem que eu vou abrir vagas para esse curso na segunda-feira, vou liberar o link para que vocês possam fazer as inscrições. Esse curso é um curso que vai trazer tanto as informações teóricas do que é o TDAH, enfim, toda aquela parte
essencial para você entender de fato o que é o TDAH e como funciona o cérebro do TDAH, mas também vai ter uma parte prática, de orientação prática, detalhada, tanto para professores quanto para psicopedagogos trabalharem na clínica, ok? Então fique de olho aí. Se você é psicopedagoga, não está no meu grupo do Telegram para psicopedagogas, depois você vai lá no link da minha bio e entra no grupo, porque eu vou colocar o link lá, ok? A gente vai disponibilizar lá para vocês, para que vocês possam participar desse curso, que eu acredito que vai ajudar muito vocês aí na prática psicopedagógica e também você professor na sua prática aí na sala de aula. Você vai entender o que está acontecendo com o seu aluno e você vai também saber o que fazer diante dessas demandas que você vai enfrentar no dia a dia, que você já enfrenta, né, no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu coloquei uma enquete no meu story, hoje não, ontem, né? E eu tive até uma surpresa, né, que muitas pessoas participaram. Olha, Vanessa, você é psicóloga, né? O curso, ele é específico para pedagogos, professores, ok? E psicopedagogos, ok? Mas quando eu dei esse curso presencialmente, eu tive psicólogos que participaram do curso e hoje trabalho, inclusive eu tenho uma psicóloga, que amiga minha, que ela fez o curso comigo e hoje ela só trabalha com TDAH. A partir do curso que eu dei, ela foi e começou a aprofundar o conhecimento dela e começou a fazer atendimento específico a TDAH. Okay? Então, assim, se você é psicóloga, pedagoga, melhor ainda, né? Também vai poder te ajudar, tá bom? Vamos lá, então vamos voltar. Então, assim, eu fui abrir essa enquete. E a enquete, depois vocês dão até uma olhadinha lá, quem não viu nos meus stories, eu coloquei 9 perguntas. Então, Vanessa, entra no link depois da minha bio, no grupo lá de psicopedagogas. Você entra nesse grupo para você receber as informações mais específicas dessa parte clínica, tá bom? Essa parte de atendimento clínico, de manejo de crianças e o link do curso também, tá ok? Você será muito bem-vinda. Então, a enquete eu fiquei assim, muita gente participou, né? E eu coloquei lá algumas perguntas que são perguntas chaves que a gente vai fazer na hora de rastrear os comportamentos da criança com TOD, né? Ou com suspeita de TOD, para fazer um diagnóstico. É claro que nenhum protocolo, gente, nada ali, nenhum rastreio de comportamentos, eles são testes, ele não é um teste, ele não define o diagnóstico. Mas é aquele rastreio que faz a gente acender a luzinha amarela para buscar uma avaliação mais aprofundada, ok? E aí, se vocês olharem lá, vocês vão ver que a maioria das pessoas que preencheu, né, colocou positivo nos comportamentos e deu ali em torno de 80%, 70 e poucos por cento, 80 e poucos por cento, em quase todos os itens que eu coloquei. Porque realmente, quando a criança tem um comportamento muito acima daquilo que é tolerado, né, que a gente ainda consegue lidar no dia a dia, aquilo chama muito atenção, né? Então, realmente, a gente percebe isso nas respostas das mães, né? Vamos lá, abordagem escolar. Primeira coisa, trabalhar com TOD, TDAH também, mas TOD, sem que a escola e a família estejam falando a mesma língua, não vai funcionar. O que o TOD percebe em casa quando o pai e a mãe não falam a mesma língua? Ele percebe uma brecha para ele crescer e ele ser mais opositor e ser mais desafiador. Quando ele percebe essa brecha também entre o que a escola fala e como ela age e o que a família fala e como a família age, se ele percebe essa brecha, ele também vai usar esse ponto fraco aí, essa falha, enfim, essa situação para crescer e conseguir impor aquilo que ele quer. Então, quanto mais alinhado for pai e mãe, né? Quanto mais alinhado for o terapeuta, né? O médico, os profissionais com a família, quanto mais alinhado for a escola com a família, mais vocês vão ter força para lidar com as dificuldades que vocês vão enfrentar no dia a dia.
Então é importante isso, ok? Importante que haja essa parceria. Inclusive, na hora de vocês fazerem o que a gente chama, né, de quadro de recompensas, né, que é um método de recompensas que é muito importante para quem tem TOD, para trabalhar esses comportamentos com ele, para fazer a negociação dos comportamentos. Esse quadro pode ser um quadro que tenha itens da escola e itens da família. E a família dá feedback para a escola e a escola dá um feedback para a família de como está sendo o resultado, para que seja computado no mesmo quadro e o resultado ali, a recompensa, né? Enfim, seja uma só. Não seja, na escola ele faz tudo certinho e consegue. Em casa ele é opositor, não consegue nada, é sempre punido, né? Ou sempre perde aquilo que ele gostaria, ou vice-versa. Se você fizer montar um quadro único, isso vai ter um resultado muito mais, vai impactar muito mais a rotina dessa criança do que quando você faz separado. E aí eu vou dar aqui, gente, dentro do aspecto escolar, 5 orientações muito importantes para que você, professor, né, na sua escola, ou você que está aqui, que é mãe, ou você é psicopedagogo, psicólogo, você orientar a sua família, a escola do seu paciente, né? Ou você, mãe, ir lá na escola conversar sobre isso, observar se isso está acontecendo, ok? Então, mãe, não é porque eu estou falando de escola que você está sendo excluída da conversa, de jeito nenhum. Quanto mais você souber o que a escola precisa fazer para o seu filho, mais você vai poder contribuir e cobrar se for necessário, tá bom? Então eu vou falar de cinco aspectos importantes, 5 orientações importantes. Não vou me aprofundar muito nelas, porque a gente vai falar do manejo parental, e o que eu for falar de manejo parental também vai ajudar aí para os professores, tá bom? E não só para os professores. Quem atende, eu não sei se vocês aqui já têm algum caso, né, as psicólogas que estão aqui, ou psicopedagogos, se vocês já têm ou já atenderam algum caso de criança com TOD. Eu já atendi, né? Tanto é que eu fui estudar sobre isso, me aprofundei no TOD, fiz vários cursos por conta desse meu paciente. O TOD, quando você tem um paciente, né, você tem um aprendente, enfim, cliente, seja qual nome você dá para ele, se você utilizar essas orientações que eu estou dando aqui lá no seu relacionamento no consultório, vai ajudar muito. Porque lidar com uma criança com TOD dentro do consultório, onde a gente está ali pedindo para ele fazer um monte de coisa que ele não está afim de fazer, é desafiador também, ok? Então, tudo que eu for falar aqui para a escola, tudo que eu for falar para as mães fazer em casa, faça um paralelo com o consultório, faça uma adaptação para o consultório, para que vocês também consigam lidar melhor com eles lá nesse ambiente, tá bom? Então vamos lá. Primeira orientação para o ambiente escolar. Construa um relacionamento positivo com os seus alunos. E aí, quando eu falo relacionamento positivo com os alunos, é com todos, com a turma. Não é só com aquele aluno com TDAH, ou não só com aquele aluno com TOD, com a turma. Se você é um professor que se relaciona bem com a sua turma, que tem uma boa expectativa em relação ao comportamento e aprendizagem desse aluno, né? Se você tem uma prática de dar feedbacks positivos para a sua turma, para os seus alunos, se você tem cria esse ambiente, né, positivo dentro da sua sala de aula. E quando eu falo ambiente positivo, não é um ambiente permissivo onde ele pode fazer tudo que quer, não é isso, mas é um ambiente que você se relaciona de uma forma respeitosa e empática com seus alunos, e ao mesmo tempo seus alunos se relacionam com você dessa forma. Ó, a Tatiana tá falando aqui, vai iniciar com 2 aprendentes com TOD. Então, Tati, ó, se prepara, assiste a live que eu fiz na quarta-feira, que tá gravada, que fala sobre TDAH e TOD, para você entender como funciona o cérebro, a cabecinha do TOD. Eu fiz uma postagem essa semana, se eu não me engano foi quinta-feira. A postagem era, né, o que se passa na cabeça de uma criança com TOD, para você entender qual é a lógica de pensamento deles, tá? Que eles têm umas lógicas de pensamento que são diferentes da gente, e por isso eles agem de determinadas maneiras, ok?
Então, construa um relacionamento positivo com seus alunos, crie um ambiente seguro, ordenado, previsível e positivo. Lembrando que todas essas orientações que eu estou dando aqui, eu sei que são muitas informações, eu sei que são muitos dados, né? Eu vou colocar depois no meu feed em forma de post, separadinho, organizadinho, para facilitar o entendimento de vocês e facilitar também que vocês recorram depois para olhar e para estudar, ok? Ó, a Kátia também fez o atendimento com Todd. Depois você me conta, Kátia, como foi esse atendimento. Então, crie um ambiente seguro. Ouviu, psicopedagogas? Ó, ambiente seguro, ordenado, previsível e positivo. E o que significa isso, né? É um ambiente onde as coisas estão organizadas, onde aquela criança ela saiba exatamente por que ela está ali, qual é o objetivo, o passo a passo do que vai acontecer. Então, no início da sessão, faça com ele a agenda do dia, né? O início da aula, faça a agenda do dia para que ele saiba exatamente o que vai acontecer, em que ordem, ele não seja pego desprevenido ou pego de surpresa na mudança de atividade. Ele sabe que ele vai fazer primeiro isso, depois vai acontecer aquilo, depois ele vai para o recreio, depois ele volta para a sala. Então ele já vai ter isso de uma forma organizada, ordenada, previsível e sempre de uma forma positiva. Que é a forma positiva? De uma forma empática, de uma forma respeitosa, não com aquela atitude impositiva, ok? Você professor, você psicopedagogo, psicólogo, você mãe, vocês estão no controle da situação, mas vocês não precisam ter uma atitude autoritária e impositiva. Vocês podem ter uma atitude mais democrática, sabendo que quem está no controle da situação é você, mesmo que você decida em alguns momentos negociar algumas situações, tá bom? Terceira orientação: treine e supervisione seus alunos de forma contínua. Eu não vou explicar exatamente, gente. Quem for fazer o meu curso, né, lá do TDAH, eu vou dar como um bônus do curso uma aula bem esmiuçada só para professor e uma aula só para psicopedagogos sobre TOD. É o bônus do curso de TDAH. E aí eu vou esmiuçar tudo isso, como você faz, que forma, que estratégia. Por quê? Porque aqui na live a gente não tem tempo para falar de tudo. Mas eu estou aqui chamando a atenção para você do que é importante você ficar atento, ok? Para que depois você possa se aprofundar, você sabe o que fazer. Agora, o como fazer exatamente, você precisa se aprofundar em seus estudos, enfim, com cursos e com outras estratégias para que você possa implementar, tá bom? Porque uma live, o tempo é muito curto, a gente não consegue falar todas as coisas. Então, treinar e supervisionar. Por que eu falo treinar, gente? Porque às vezes a gente vai lá, ó, por exemplo, o professor, ele vai lá e coloca lá um quadro de regras na sala, que ele até constrói com a turma, faz e tal, e coloca lá. Mas o professor não trabalha com esse aluno como ele vai cumprir aquelas regras, como ele vai mudar o seu comportamento. A mãe é a mesma coisa, né? Em casa, ela fala para o filho o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer, mas ela não ensina para ele como ele deve fazer. E aí ele não sabe como fazer. Qual é a tendência? Repetir o que ele já sabe fazer, a forma como ele já faz. Então, o treinamento, ele é muito importante. O treinamento das estratégias, o treinamento dos comportamentos, das habilidades, ele é muito importante, ok? E aí existem algumas orientações dentro disso, né? O professor ocupar todo o espaço da sala. Como é que ele vai supervisionar a sua turma? Se ele se movimentar na sala. Ele não pode ser aquele professor que senta atrás da mesa e fica a aula inteira só falando de trás da mesa ou no quadro. Ele tem que se movimentar na sala, ele tem que percorrer pelos ambientes, ocupar todos os espaços, para que ele possa observar o que está acontecendo, monitorar, supervisionar e orientar quando é necessário, né? Quarta orientação para os professores: organize sua sala de aula. Uma sala de aula desorganizada, e eu não falo só em termos físicos, tá?
Porque às vezes isso acontece, a sala de aula às vezes está toda desorganizada e um ambiente desorganizado faz com que a gente acabe se desorganizando também. Experimenta entrar num lugar muito bagunçado, muito desorganizado, você acaba ficando, ou você fica incomodado, ou daqui a pouco você está bagunçado, desorganizado também, né? É igual quando a gente vai num lugar que tem muito lixo, você está com papelzinho, você não joga lixo no chão, mas se você estiver num lugar com muito lixo, não tem uma lixeira ali, você acaba, tá sujo mesmo, você acaba jogando mesmo sem querer, você acaba fazendo, porque o ambiente te puxa para aquilo. E o ambiente desorganizado da sala de aula propicia a desorganização dos alunos e, consequentemente, a disciplina, a conversa, enfim. Então, organiza a sua sala de aula em termos físicos, mas também em termos pedagógicos, né? E aí entra a nossa quinta orientação. Então, a gente tomou cuidado com os relacionamentos, a gente tomou cuidado com o ambiente, a gente tomou cuidado com a rotina, né? Regras e rotina, a gente tomou cuidado com essa supervisão do professor. E agora a gente vai falar do último, que são as estratégias de ensino eficazes. Por que eu falo disso? Porque um professor que não utiliza estratégias adequadas, pedagógicas, né, de metodologias pedagógicas adequadas na sala de aula, o que acaba acontecendo com os alunos? Eles acabam dispersando, não ficando motivados, conversando, enfim. Aí entra a disciplina. Então, quando o professor utiliza estratégias de ensino, metodologias de ensino que chamam a atenção do aluno, que motivam o aluno a participar, esse aluno com TOD que está ali na turma também vai ser instigado a participar, ok? Mas se ele está ali numa sala de aula onde o professor só fala, não interage com a turma, não provoca a turma para produzir conhecimento, ele só fala e manda fazer exercício, fala e manda fazer exercício, manda copiar, manda responder. Enfim, esse aluno que já tem uma tendência a bater de frente com a figura de autoridade, ele vai resistir e não vai querer realizar as atividades e vai se desconectar da aula. E quando ele se desconecta da aula, ele é uma bombinha relógio para começar a produzir comportamentos inadequados, implicando com um, brigando com o outro, enfim. Esses comportamentos que a gente sabe que acontecem, ok? E aí, o que seria um método de ensino adequado, né? Ou eficiente? A gente tem duas situações. Métodos que envolvam o ensino explícito, ok? E o ensino explícito a gente tem... eu até coloquei um post uma vez no meu Instagram, depois vocês podem até procurar, que está explicando direitinho, direcionado para a família, mas é a mesma coisa na escola, que eu falei de instrução direta, né? Instrução direta e método de ensino explícito é a mesma coisa. É quando essa professora, ela segue 3 etapas. A primeira, ela faz, né, demonstra como explica, demonstra como é feito. A segunda etapa, onde a criança ou adolescente faz com monitoramento, com supervisão. E a terceira etapa, quando essa criança ou adolescente faz com autonomia, ok? Então, a instrução direta é importante. Por quê? Porque o professor, ele modela, ele passa a ser um modelo para a criança e o adolescente com TOD, tá bom? E a segunda característica de um método de ensino eficiente é quando utiliza métodos de ensino que trabalhem com a reciprocidade. O que é reciprocidade? É quando aquele aluno aprendeu um conteúdo, ele aprendeu a fazer alguma atividade e ele então vai ser agente de multiplicação com outros alunos. Então ele aprendeu a fazer, ele agora vai ajudar outros, vai ensinar, vai orientar, vai ser um monitor do colega. Então, trabalhar com métodos que envolvam instrução explícita e métodos que envolvam a reciprocidade, que é esse aluno, né, tá sempre transmitindo para o colega, ajudando o colega, ensinando o colega aquilo que ele aprendeu, ajuda muito a incluir crianças com TDAH e crianças com TOD na escola, ok? Pessoal, vocês estão aí ainda? Tá tudo bem? Tô falando tanta coisa aqui, vocês ficam quietinhos, eu já acho que a live tá travando. Se vocês estão vivas,
presentes e atentas, me deem um okzinho pra gente continuar, que eu vou entrar agora na questão familiar. Sim, não, eu sei que tá dando um delayzinho. Ah, tudo ok. Ai, bom, obrigada, Flávia. Eu sei que tá dando um delay, mas é sempre bom vocês de vez em quando colocarem um oizinho, alguma coisa, pra eu não me sentir tão sozinha, né? E saber que vocês estão aí, porque às vezes trava mesmo. A gente já teve um problema na live retrasada, né? Então tá tudo bem até agora? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, vão colocando aí, tá bom? Olha, antes, tá travando? Pessoal, tá travando pra vocês também ou só pra Kátia? Porque eu acho, Kátia, que é só pra você, porque as meninas estão colocando que tá ok, que tá tudo ok, não sei. Vamos ver, se estiver travando pra mais alguém, vamos lá. Oi, Ângela. Então, vamos entrar agora na questão familiar, né? Lembrando que tudo que eu falei para a escola dá para adaptar para o consultório, dá para adaptar para casa, e agora tudo que eu vou falar para a questão familiar também dá para a gente adaptar, ok? E aí, existe uma orientação que eu vou dar aqui para vocês que é essencial. Ah, melhorou, né? Que bom, Kátia. Que é essencial para vocês, mães, né, de TDAH com TOD. É muito importante que vocês também estejam sendo cuidados, que vocês também estejam buscando ajuda para vocês, pais, né? Mãe, pai, principalmente você, mãe. Por quê? Porque ter uma criança com TDAH na família, né, em casa, já é desafiador, já traz uma desestabilidade aí, uma instabilidade emocional para a família, a gente já sabe disso. Mas quando isso vem associado com TOD, há uma tendência disso aumentar, porque as demandas realmente são bem desafiadoras. É muito comum a mãe ficar com um sentimento de que o filho não gosta dela. Eu atendi um paciente com TOD e o caso dele era bem direcionado à mãe. E a mãe, ela sofria muito, porque ela achava que o filho não a amava, que o filho não gostava dela, porque ele entrava em atrito e ele falava coisas para ferir, sabe? E ele dizia que não gostava, ele dizia que não queria morar mais naquela casa, ele queria morar em outra casa, que todas as outras mães eram melhores, enfim, aquelas coisas que eles fazem mesmo para provocar, né? Para desestabilizar o outro. E ela sofria muito com isso. Ela achava que ele não amava. E aí eu fazia esse trabalho com ela, de mostrar para ela que aquilo ali não era pessoal, que aquilo ali não era por causa dela, que aquilo era uma forma que ele tinha de atingi-la, mas que na verdade aquilo não era o sentimento dele, etc. Então, para a mãe é muito difícil lidar com isso, né? Então, você precisa estar fazendo também esse acompanhamento para que você possa estar bem e poder cuidar do seu filho. Porque essas demandas, elas são muito pesadas, né? E você precisa estar aí trabalhando as suas emoções também para lidar com os desafios, né? E não entregar os pontos, porque entregar os pontos significa você não ajudar o seu filho, né? Que precisa da sua ajuda. Por mais que possa parecer que ele não precisa de ninguém, que ele é autossuficiente, ele tenta mostrar isso, mas no fundo ele precisa, porque ele também sofre pelas impulsividades que ele tem, pela dificuldade de autorregulação emocional, tá bom? Então vamos lá. Então, nós falamos dos 3 eixos do tratamento, e o eixo da família é o eixo, não vou dizer que é o mais importante, mas é essencial para o tratamento do TOD. A eficácia do tratamento está na efetiva participação dos cuidadores, né, dos responsáveis pela criança e adolescente com TOD. Sem isso, não adianta você dar remédio, só remédio, não adianta você levar a criança só para terapia. Vai melhorar? Vai melhorar, mas não vai trazer o resultado que poderia ser se você, família, tiver incluído nesse processo, ok? Tanto você
mãe, né, família, disposta a entrar, né, nesse processo, como também os profissionais incluírem vocês nesse processo, tá? Porque às vezes eu vejo também alguns profissionais tratando só a criança e não oferecendo a terapia de manejo parental, que é essencial para o tratamento, tá bom? E aí essa terapia de manejo parental, dentro das pesquisas no Brasil, tanto no Brasil quanto as pesquisas mundiais, ela foi indicada como uma terapia que trouxe melhor resultado, vamos dizer assim. Ela tem uma eficácia nas pesquisas de até 74%. Então é uma estatística realmente alta para a gente poder considerar, né? Então a eficácia dessa terapia do manejo parental no TOD, ela tem aí uma estatística aí nas pesquisas de 74% de eficácia. Então por isso eu estou falando dela aqui, porque ela tem comprovação científica de que realmente traz benefício, ok? Ela vai ajudar, né, a estabelecer ordem nas funções da família. Então, pai assumir a função de pai, mãe assumir a função de mãe, filho assumir a função de filho. Ela vai organizar, estabelecer uma ordem nessas funções da família que muitas vezes não estão adequadas. O filho está assumindo o lugar de pai, está ditando regras, definindo as coisas. A família, a mãe, o pai estão muito submissos naquela história, né? Estão fazendo tudo que o filho quer, enfim. As coisas muitas vezes não estão no lugar certo, né? E aí essa terapia de manejo parental vai ajudar a estabelecer uma ordem nessas funções, vai estimular um diálogo entre todos ali da família, melhorar essas vias de comunicação, essas estratégias de comunicação. A gente usa muito as estratégias da comunicação não violenta, né? Mas existem outras estratégias também, mas a comunicação não violenta a gente usa muito. A gente trabalha também, né, dentro dessa terapia de manejo parental, na modificação da forma como os pais vão lidar com essa criança. Porque, gente, eu vou dizer para vocês, a forma como os pais lidam com os filhos faz toda a diferença na minimização dos sintomas ou na maximização desses sintomas, ok? Não estou dizendo que os pais geram sintomas de TDAH, não é isso. A gente sabe que o TDAH tem uma origem predominantemente genética, o TOD, mas a forma como os pais lidam com a criança com TDAH ou lidam com a criança com TOD pode maximizar os sintomas ou pode minimizar os sintomas. E aí, a forma como os pais, né, e aí o professor, a forma como a gente, o adulto, ele fala, ele coloca as regras e as rotinas para essa criança e esse adolescente com TOD, vai fazer toda diferença, ok? E aí a gente tem várias orientações, como por exemplo, falar olhando nos olhos, é uma orientação muito importante. Falar firmemente, sempre de maneira firme. Maneira firme não é agressiva, grossa, não é isso. Mas firme é você falando de uma forma firme, objetiva, clara, sem muitos rodeios, sem muita explicação, focado naquilo que você está direcionando para falar. Oi, Elaine, seja bem-vinda, minha querida, que bom que você está aqui. Delinear o que se deve fazer de uma forma respeitosa, sem perder a objetividade. Então, você falar de uma forma que a gente fala, né? Firmeza, mas com amor, né? Firmeza, mas com respeito, com empatia, para que você consiga mostrar para ele que o que você está falando é o que tem que ser feito, mas que você respeita ele, que você entende também como ele vai colocar isso em prática, ok? Porque nem sempre cumprir regras é legal, né? A gente tem que cumprir porque tem que cumprir, mas nem sempre é legal, nem sempre a gente está afim, mas a gente precisa entender isso também, né? E não ficar impondo, desconsiderando os sentimentos que a gente gera na criança. Uma outra questão, né, que envolve muitas atitudes positivas dos pais, é você entender que o TOD, apesar dele ter vários comportamentos inadequados e que realmente nos deixa assim, bem mobilizados com isso,
Mas a criança ou adolescente com TOD, ele não tem só problemas, só defeitos, né, entre aspas. Ele também tem virtudes, ele também tem comportamentos adequados, ele também tem coisas boas. E a gente precisa começar a valorizar essas coisas, porque a gente fica focando muito no negativo. E essa criança, ela se sente cada vez mais desconectada da família quando ela só é cobrada, criticada. E quanto mais ela é cobrada e criticada, mais resistência ela vai ter àquilo que é falado para ela. Quanto mais você elogia, você encoraja, você reforça positivamente as coisas positivas dela, né? Você vai estar o quê? Abrindo um canal de comunicação melhor. E isso acontece com todo mundo, não é só com TOD, né? Se eu tô lá no meu ambiente de trabalho, tem um chefe, por exemplo, que fica só me chamando a atenção, só brigando, só sendo grossa comigo, tudo que ela me pedir, eu vou fazer de má vontade. Mas se eu tô num ambiente onde meu chefe, né, tá ali, sabe conversar, sabe pedir, sabe me chamar a atenção, né, sabe me criticar na hora certa e do jeito certo, quando ela me pedir alguma coisa, eu vou estar aberta a fazer aquilo da melhor forma possível, ok? Ó, a Kátia falou, disse que iria lidar com seus talentos. Exatamente, a gente precisa, né, falar isso, desfocar. Não é que a gente não vai trabalhar com as dificuldades, ok? A gente precisa trabalhar também, tá? Mas a gente precisa olhar também para os pontos positivos, ok? E aí a gente vai trabalhar com esse reconhecimento, com o reforço positivo, com o encorajamento, né? Que é muito importante, que é encorajar os comportamentos adequados que ele está apresentando, tá bom? Uma outra diretriz aí, né, da educação de filhos. Eu acho que na educação de filhos como modo geral, mas quando a gente fala de TOD, isso não tem como a gente abrir mão, que é manter a palavra, né? Persistir naquilo que você diz. Então, se a mãe disse A, o pai tem que sustentar esse A, mesmo que depois os dois conversem e cheguem à conclusão de que não era assim, que eles precisam mudar depois. Mas se a mãe falou A, o pai tem que respeitar isso, não desautorizar a mãe e vice-versa, porque às vezes o pai vai lá e toma uma atitude com o filho, mesmo que seja uma atitude inadequada, e a mãe vai, ai, coitadinho do meu filho, vai passar a mão na cabeça do filho, porque o pai foi muito grosso, porque o pai foi violento, porque o pai foi autoritário, fico com pena do meu filho. E assim, você está desautorizando, e quando você desautoriza, o pai desautoriza a mãe desautoriza o pai, o filho encontra uma brecha ali para poder intensificar os seus sintomas opositores. Ok? Desafiadores também. Então, vocês têm que conversar separado do filho e chegar à conclusão de como vocês vão lidar com as diferentes situações. E se naquele momento você não concorda, você vai esperar aquilo, vai depois chamar o seu marido, vai chamar sua esposa e vai conversar e redefinir as ações. Mas na hora, você não pode desautorizar o outro, porque você vai dar munição para o seu filho. Ok? E a persistência é aquilo, né? Você diz não, é não. E a gente sabe que quem tem TOD, ele vai ficar insistindo, ele vai insistir até conseguir. A gente falou isso na quarta-feira. E ele vai insistir até conseguir, porque ele não vai cansar. E ele sabe que você, adulto, vai cansar. E quando ele perceber que você não vai cansar, ele vai desistir. Mas se ele percebe que se ele insistir um pouco mais, você cansa e cede, já era, você vai perder todas as vezes, porque ele não vai desistir, ele vai até o fim, Então, manter a palavra, persistir, ter constância naquilo que você fala, naquilo que você coloca como regra, é muito importante para que ele não encontre brechas. A gente tem que lembrar que a criança com TOD, ele vai observando o nosso comportamento, o nosso discurso, o nosso comportamento, e vai encontrando brechas. E é nas brechas que eles crescem. Ok? E aí, gente, para a gente poder continuar aqui, que nós já estamos com 1 hora de live, mas para a gente continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu até falei lá nos meus stories, 10 coisas que você não deve fazer com uma criança que tem TDAH e TOD, né? Com uma
criança ou adolescente com TOD, o que você não pode fazer. Mas existe também as 10 dicas do que você deve fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando do que você não deve fazer, e se der tempo eu falo do que você deve. Se não der tempo, eu vou colocar o post no meu Instagram falando dessas 10 dicas, tá bom? Porque dentro das 10 dicas do que fazer... Ai, Ana Beatriz, assim você me mata. Meu coraçãozinho se enche de alegria. Sou incrível nada, minha linda. Você que é linda. Você que é linda, você que é... Obrigada, tá? Obrigada mesmo, ó. Te amo de paixão. Tô com saudade de você. Vamos marcar uma conversa, né? A gente botar os assuntos em dia, ver como é que você tá. Vamos lá. As 10 dicas do que fazer, a gente mais ou menos já falou aqui, diluída na nossa conversa. Então eu vou focar no que não deve fazer, para que vocês não percam por causa do tempo da live. E depois eu coloco lá no meu Instagram o que, né, as dicas do que fazer, ok? Também te amo, minha linda. Um beijo, 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 beijo. Vamos lá. 10 coisas que você não deve fazer com uma criança ou adolescente com TOD. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês como que eu fiz aqui, ó. O que não deve fazer. O post já tá até pronto para colocar no Instagram depois. O que não deve fazer. Ok? Primeira coisa que você não deve fazer. E aí, gente, se você tem um filho com TDAH que não tem TOD, Daniela, eu espero que sim, tá? Se tudo der certo, eu vou conseguir gravar e vai ficar. Tá vendo? Ó, a Flávia tá colocando, estou vendo em você uma luz no fim do túnel. Obrigada por essa ajuda. Ô, meu amor, obrigada você por essa... Voltou? Deu um negócio aqui, só um minutinho. Travou aqui, mas já voltei. Obrigada a você. Eu fico muito feliz com esses feedbacks que vocês me dão, porque assim, não é para vaidade, porque não faz sentido, mas é para eu saber que eu realmente estou ajudando vocês. Né? Eu me preparo, eu estudo, eu trago aqui um máximo de informação. Vocês quem está acompanhando as lives, né? Mãe, obrigada. Ó, minha mãe está assistindo. Ó. Quem está acompanhando as lives sabe, né? Até a Ana Luísa gosta muito de falar, né, que não é uma live, é uma mentoria. Assim, eu trago o máximo de informação. Às vezes fica até muita coisa, eu sei, né? Às vezes fica muita coisa ao mesmo tempo. Mas é que eu quero trazer o máximo de informações para vocês. Eu sempre deixo salvo para que vocês possam assistir depois mais vezes, porque eu sei que infelizmente nem sempre, né, as famílias conseguem encontrar um profissional que tem, né, esse conhecimento, que pode ajudar dessa forma. Eu e minha família passamos por isso com a nossa sobrinha, com a minha sobrinha, né? Quando a gente estava buscando o diagnóstico e tratamento do TDAH dela. Então a gente passou por essa dificuldade. Então a minha missão, né, é orientar as famílias para que elas não passem por essas dificuldades que nós passamos, né? E também os profissionais, para que sejam profissionais que possam acolher essas famílias da melhor forma, né? Obrigada, Kátia, obrigada mesmo. Então vamos lá, vamos para as 10 dicas. Primeira dica, do que não fazer quando você tem uma criança ou um adolescente com TOD, e aí eu estendo as mesmas orientações para o TDAH, tá bom? Primeira dica, que você não deve fazer, dar ordens à distância, ok? Você não deve dar ordens à distância. Por quê? Eu vou explicar no TOD, tá? Eu já expliquei isso em outras lives, por que você não deve fazer isso no TDAH. Mas no TOD, por que você não deve fazer isso? Primeiro, no TOD, uma das orientações básicas que a gente fala é que a gente deve falar olhando nos olhos. Sempre olhando nos olhos. Para que ele perceba a seriedade e a objetividade daquilo que você está falando. A firmeza e, ao mesmo tempo, o respeito com que você está falando com ele. Segundo,
para que não abra brecha para ele dizer que não entendeu, para ele dizer que não ouviu o que você disse. Ok? Então, não der ordens à distância. Segunda coisa que você não deve fazer com crianças com TOD, com seu filho com TOD, com seu paciente, com seu aluno. Não der ordens vagas. Então, você não deve dar ordens vagas. Sabe aquelas ordens que... Toda instrução que é dada para uma criança com TDAH e uma criança com TOD deve ser clara, objetiva e direta. Ok? Clara, objetiva e direta. Sem muita falação, sem muita explicação, sem muita... Ok? Então, aquelas ordens vagas, que dá margem à interpretação, que dá margem a ele responder sim ou não, a gente evita, tá bom? Terceira orientação. Ok, Eliane? Tá bom, depois você assiste, tá? Espero conseguir gravar. Terceira orientação. Não der ordens sem ser um exemplo dentro de casa ou sem ser um exemplo na sala de aula, você professor. Não der ordem sem ser o exemplo dentro de casa. Se você falar uma coisa e fizer outra, por exemplo, não quero que você use o celular na hora do almoço, mas você está lá o tempo todo no celular na mão, você não vai conseguir que seu filho acate a sua orientação, a sua ordem. Porque ele vai pegar essa brecha da incoerência, tá vendo? O TOD, ele fica o tempo todo buscando brechas de incoerência. Incoerência entre pai e mãe, incoerência entre família e escola, incoerência entre profissionais e a família, incoerência entre o discurso e a prática. Ele vai sempre procurando brechas. Se ele encontrar, ele cresce. E aí, para você conseguir lidar com ele, vai ser muito difícil. Tá bom? Então, seja exemplo. Faça você e depois você dê a ordem, para que ele não tenha o argumento de dizer que ele não vai fazer porque você também não faz. Ok? Quarta orientação que você não deve fazer com a criança adolescente com TOD. Não der ordens complexas e difíceis de entender. Vocês estão vendo que tudo está girando em torno da forma como você vai colocar as regras e limites? Eles têm dificuldade de lidar com regras e limites. Ok? Então a gente tem que fazer o quê? Saber como vai colocar essas regras e limites. Como a gente vai se comunicar com eles, sem que aquilo possa parecer algo impositivo. Ok? Então, dar regras complexas e difíceis de entender vai abrir margens para ele dizer que não entendeu, para ele dizer que ele não compreendeu, para ele dizer que esqueceu, enfim, um monte de outras questões. Então, regras sempre objetivas, diretas e claras. Ok? E se você puder falar, por exemplo, arrume seu quarto. Essa é uma, arrume seu quarto. É uma regra clara, objetiva e direta. Se você puder desmembrar essa ordem em 3 subitens, igual a gente fala com TDAH, só que o TDAH não é pela oposição, é pelo esquecimento, né? Então, se você puder desmembrar isso em 3 subitens, melhor. Então, arrumar seu quarto significa o quê? Guardar os brinquedos na caixa, por exemplo, guardar as roupas no armário e arrumar a cama. Então, no máximo 3 subitens, senão fica muita coisa, aí fica muito complexo, muitos passos, ele vai também dizer que não lembra, enfim, vai fazer uma coisa, não vai fazer outra, tá bom? Quinta dica, quinta orientação para você não fazer com seu filho com TOD. Não der ordens com muita antecedência. Ok? Ele vai esquecer ou ele vai dizer que esqueceu. Enfim, a ordem ela tem que ser dada com... Ele tem que saber que aquilo vai acontecer? Sim. Porque é importante ele saber. Lembra que eu falei da previsibilidade? Se ele já souber, se você tiver uma rotina estruturada na sua casa, ele já souber a ordem de cada coisa, o horário de cada coisa, ótimo. Mas se você for dar a ordem para ele fazer uma coisa que vai demorar muito tempo
isso vai dificultar ele a seguir essa regra também. Então, o que você deve fazer? Você vai dar a ordem, que a gente chama de sinalizadores, né? Então, vamos dizer que às 18 horas ele tem que tomar banho. Então, você vai sinalizar para ele meia hora antes. Você começa a sinalizar meia hora antes, depois você faz um outro sinalizador 20 minutos antes ou 15 minutos antes, enfim. Você vai sinalizando para ele durante o tempo para que ele possa ir se autorregulando, se organizando para executar aquela tarefa, executar aquela ordem, ok? Mas se você for lá meia hora antes e dizer para ele que ele tem que tomar banho às 18 horas e depois você não faz os sinalizadores novamente, você não avisa com mais perto, ele vai arrumar uma brecha ali para não cumprir, tá bom? Sexta orientação: não dê ordens acompanhadas de muitas explicações, ok? Isso a gente também não deve fazer com a criança que tem TOD. Por quê? Quanto mais a gente explica, mais ele vai ter argumento, mais ele vai retrucar, mais ele vai conversar. Então, assim, as ordens, elas são diretas, objetivas, claras. Você pode, sim, falar das consequências daquela tarefa, né, do não cumprimento ou do cumprimento, ok. Mas sem ficar muito, sabe, sem muita explicação, sem muita conversa, porque quanto mais você vai falar, mais ele vai ter brecha para conversar, para criticar, ou para, enfim, para não cumprir aquilo que você... Gente, eu tô olhando aqui porque caiu um pé d'água aqui fora, para não cumprir aquilo que você definiu para ele, ok? Sétima, não dê ordem sob formas de perguntas. Tipo assim, você vai tomar banho ou não vai? Sabe quando a gente fala assim? Ó, exatamente, Flávia, eles ficam perguntando o tempo todo. Por quê? Pra quê? É a brecha que eles encontram para começar a argumentar, né? E aí você cansa, né? Você desgasta muito, porque você fica explicando e ele pergunta de novo. Ele explica, você pergunta de novo, né? Então realmente fica muito cansativo. Olha, a Eliane está falando uma aqui, né? Que foi o que a gente falou no início, né, da estruturação. Para não desgastar a relação, seria uma boa opção um horário de rotina? Sim. Né? A gente falou no início, Eliane, da questão da rotina, né? Das regras, das rotinas, da estrutura, né? Deixa eu até pegar aqui onde foi que eu anotei para ver a palavra certinha que eu usei. O ambiente, né? E aí no caso da casa, né? O ambiente, a rotina, ela tem que ser segura, ordenada, previsível e positiva, né? Então essa previsibilidade que uma rotina estruturada ela traz, né? Quando ele sabe tudo que ele tem que fazer, em qual momento ele tem que fazer, isso ajuda. Não, ótimo, é bom que a gente sinaliza agora também, e aí aquilo que a gente falou lá atrás faz sentido aqui também, né? Quando a gente estrutura uma rotina, né, tem uma rotina estruturada, organizada, explícita para a criança, aquilo se torna previsível. Isso ajuda nas transições de tarefa, que é uma dificuldade que o TOD tem, de mudar de uma tarefa para outra. Isso ajuda para ele saber já que aquelas regras já existem, que não é algo imposto de repente do nada. Porque a pior coisa que tem para uma criança com TOD, ela está fazendo uma coisa e a mãe, né, ou a professora, vamos focar aqui na mãe, a mãe chega para ela do nada e fala, você tem que fazer isso agora. Ele se sente invadido, ele se sente como se ele estivesse sendo mandado. E, na verdade, ele está sendo mandado mesmo, né? Claro, a mãe está mandando ele fazer alguma coisa. Mas como ele não estava preparado para fazer aquilo naquele momento, ele estava fazendo outra coisa que ele estava afim, ele não quer fazer. E aí ele cria uma resistência. A oposição vem pela resistência em parar aquilo que ele está fazendo para fazer outra coisa. Então, quando você estrutura uma rotina, ele já sabe o que tem que fazer, ok? Você já negociou aquelas regras, você já conversou com ele sobre as consequências, né? Então, a sétima não dê ordem sob forma de pergunta, porque quando a gente pergunta, a gente dá a possibilidade da pessoa responder.
E ela pode responder sim ou não, né? Como eu falei, se você pergunta para ele, fala para ele, você vai estudar ou não vai? Na verdade, a gente está dizendo o quê? Vai estudar, né? Mas se a gente faz isso em forma de pergunta, o que gera no Todd? A brecha que ele precisava para dizer, não, não vou, não quero, não, agora não, depois, né? Vai tomar banho ou não vai? Né? E aí você acaba gerando toda essa questão da oposição por conta de uma ordem que não foi dada da forma adequada, tá bom? A 8ª dica, né? A 8ª orientação do que você não deve fazer com uma criança adolescente com TOD. Aí entra a escolha, porque vem as consequências, né, Eliane? O que você não deve fazer com uma criança adolescente com TOD é dar ordem em forma de ameaça. Quanto mais autoritário, impositivo e ameaçador for o seu tom de voz, a sua postura diante de uma criança adolescente com TOD, mais você aguça a oposição e o desafio, né? O comportamento desafiador do seu filho, ok? Então a gente sempre tem que ter aquela postura, você tá no controle da sua ação, você tá, né, no controle da sua ação, mas você vai falar isso de uma forma que ele não vai se sentir ameaçado, confrontado ou se sentir que tem uma imposição sobre ele para realizar alguma tarefa, ok? Então, dar ordem sob a forma de ameaça, né? Assim como a gente fala, né? Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não for tomar banho, você não vai ver TV depois. Enfim, vou pegar seu celular. Essas ameaças, né? A gente não deve trabalhar dessa forma. A gente pode trabalhar as consequências, a gente deve. A criança, adolescente com TOD, a gente tem que trabalhar muito com a questão da consequência, mas isso tem que ser feito de uma forma adequada. Se isso entrar num tom de ameaça, ele prefere perder do que ceder, ok? Se você entrar num tom autoritário, impositivo e ameaçador, ele prefere perder, ficar sem, do que ceder para você. E ele vai até o fim. Você vai cansar e vai desistir, ele vai estar lá, firminho. Então, você vai trabalhar com as consequências para ele entender que ele vai ter ganhos ou perdas, mas que aquilo não é uma ameaça. Ele tem direito a escolher e a viver a consequência que ele vai escolher, ok? E a 9ª dica, vou fazer aqui com o dedinho, né? 9ª dica, 9ª orientação do que você não deve fazer. Olha, Eliane, exatamente. Olha só, o confronto com a criança com TOD, eu vou dizer para você que é quase inevitável, né? Mas a gente pode minimizar muito a frequência e a intensidade desses confrontos com as estratégias adequadas e com o tratamento adequado, né? Tratamento com a medicação, tratamento com as orientações parentais e tratamento com desenvolvimento de habilidades sociais e de autorregulação emocional com a criança ou adolescente, tá? Então, a 9ª dica, do que você não deve fazer. Você não deve dar ordens divergentes. O que são ordens divergentes? O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. O pai diz que sim, a mãe diz que não. A mãe diz que não, a avó diz que sim. Sabe aquela família onde todo mundo manda e ninguém manda ao mesmo tempo? A criança que não tem TOD, ela já fica testando todo mundo, perguntando para todo mundo, para ver se alguém deixa ela fazer o que ela quer, para ver se alguém dá o que ela quer. Isso já é natural das crianças, imagina quando ela tem TOD. Quando ela tem TOD, ela percebe essas divergências, ela cresce, e aí pra gente tomar as rédeas da situação nas mãos de novo, é isso aqui, tá? E a 10ª orientação do que não devemos fazer com crianças e adolescentes com TOD é recuar nas ordens dadas anteriormente, ceder para a criança. Que eu também já falei, né? Persistência e constância. Se você disse sim é sim, se você disse não é não. É claro que você pode, né, num determinado momento, reconhecer que você estava errada, negociar com ele, né? Se você disse sim,
né, para alguma coisa, eu disse não, você pode em algum momento fazer uma negociação, mas isso não pode ser algo que você está voltando atrás porque você cansou da insistência dele, que você está abrindo mão, que você está cedendo porque ele ganhou de você, ok? Você está no controle, mesmo que estando no controle, você decida negociar algumas coisas, ok? Mas ele estar no controle e você abrir mão, ceder e recuar, não vai dar certo. Porque quando você abre mão, você está tirando a autoridade de você e colocando a autoridade nele. E aí ele que já acha, na cabecinha dele, que ele tem a mesma autoridade que os pais, que ele está no mesmo nível hierárquico que os pais, que ele tem os mesmos direitos que os pais, ele vai crescer. E aí daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Ele não vai achar que ele é igual, não. Ele vai achar que ele é superior. Ele vai começar a dar ordem para vocês, a ditar a forma como vocês vão começar a agir em casa. Ok? Ok, pessoal? 10 dicas, 10 orientações do que não se deve fazer. A partir dessas orientações do que não se deve fazer, fica mais fácil a gente saber o que a gente deve fazer, né? Então, se a gente não pode dar ordem divergente, a gente tem que ser o quê? Coerente em casa, nas ordens, né? Se a gente não pode recuar, a gente tem que ter constância, firmeza. Se a gente não pode dar ordens de longe, dar ordens fragmentadas, complexas, ambíguas, ordens em forma de pergunta. Então, como a gente tem que fazer? A gente tem que estar próximo da criança, olhando nos olhos, dar uma ordem direta, objetiva, clara. Então, a gente consegue ver o que a gente deve fazer a partir do que a gente não deve, tá bom? E pra gente encerrar, durante a semana, eu vou colocar no meu feed aqui no Instagram o resumo dessa nossa live, vou colocar os 5 orientações para abordagem escolar, vou colocar as 10 coisas que a gente não deve fazer com criança com TOD, vou colocar as 10 dicas do que a gente deve fazer para crianças com TOD também no meu feed. Então fique atento para que vocês possam pegar aí o resuminho da nossa live depois, tá bom? E lembrando, quem é psicopedagoga e psicólogo, que tem psicólogo aqui também, vocês que não estão no meu grupo do Telegram para profissionais que atendem crianças com TDAH, no link da minha bio, é um link único que tem, você entrando ali, você já vai ser direcionado para o Telegram, para fazer parte desse grupo, onde eu dou ali dicas e orientações específicas para profissionais, porque aqui no Instagram eu falo mais focado nas mães, né? E lá no Telegram eu falo mais focado com os profissionais. Na segunda-feira eu vou abrir vagas para o meu curso de TOD, né? Curso TDAH Além do Rótulo, que vai trabalhar, de TOD não, desculpa gente, TDAH, curso de TDAH, que vai trabalhar tanto essa parte do que é o TDAH, para você entender de fato como funciona o cérebro do TDAH, como você faz um diagnóstico, como você parte de tratamento, a parte escolar. O curso é voltado para psicopedagogas e para professores, vai ter um módulo só para professores, um módulo só para psicopedagogas prático. E vai ter o bônus, uma aula bônus sobre o manejo de comportamentos inadequados no TOD, que é o bônus que eu vou dar no curso de TDAH. Então, se você tem interesse em participar desse curso, fique atento. Segunda-feira eu vou liberar o link de inscrição. E você que é psicopedagoga, entra lá no grupo do Telegram para que você receba esse link direto lá e não perca essa oportunidade, tá bom? É um curso totalmente online. Vão ter aulas gravadas, muitas aulas gravadas, mas também vamos ter quinzenalmente aulas ao vivo para tirar dúvidas, para falar de outros assuntos que não estão ali, né, nas aulas gravadas, para que a gente possa conversar sobre o conteúdo do curso, tá bom? Um beijo a todas. Muito bom estar aqui com vocês nesse sábado, nosso Papo de Mãe TDAH. Lembrando que quarta-feira nós temos a nossa live de quarta-feira às 18 horas e nós vamos falar sobre TDAH e transtornos de aprendizagem.
Então nós vamos abordar o TDAH com a dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia, que são os 4 transtornos de aprendizagem que são muito comuns aparecerem junto com o TDAH, tá bom? Quarta-feira, às 18 horas. Um beijo a todas e tchau, tchau. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou aguardar uns 2 minutinhos, porque eu sei que tá dando um delay, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica os minutos finais pra gente fechar aqui. Obrigada a vocês pela presença, pela participação. Mães de TDAH que estão aqui me acompanhando. Essa semana também, eu não falei aqui, né? Mas essa semana também eu vou disponibilizar vagas. Eu tô falando isso já há um tempão, mas agora a gente já consegui me organizar e vou disponibilizar vagas para minha mentoria de mães de TDAH. Uma mentoria onde eu vou trabalhar com vocês mães durante 3 meses, ajudando você a identificar as suas principais demandas com seu filho TDAH em casa, traçar um plano de ação e acompanhar a execução desse plano de ação no período de 3 meses, semanalmente através de um encontro semanal que a gente vai ter, mas diariamente também através de um grupo específico para mães que vão trabalhar na mentoria. Além de outros bônus, outras coisas que depois eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Então fique de olho, lá para terça-feira, mais ou menos, eu devo estar já lançando a abertura dessas vagas. Um beijo a todos, pessoal. Ó, Flávia, pode me enviar como funciona o valor? Flávia, você é mãe? É porque desculpa, mas é porque é tanta gente, às vezes eu já confundo. É mãe de TDAH, é isso? Acho que sim, né? Você tá lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar tudo lá no grupo do WhatsApp segunda ou terça-feira. Se você estiver lá, eu acho que você está sim. Lá para máximo terça-feira, eu vou colocar todas as informações lá no grupo do WhatsApp das mães, né? Mães em Conexão TDAH. E vou disponibilizar também aqui no meu Instagram, ok? Vou falar como vai funcionar, todos os bônus que vocês vão ter, valores, tudo direitinho, tá bom? Mas já adianto para vocês que vai ser muito menos do que se vocês... sua mãe é professora, né? Então, mãe você pode... Mas se é mãe de TDAH também, como mãe de TDAH, você pode fazer a mentoria para mães, para eu te ajudar com seu filho. E como professora, você pode fazer o curso de TDAH para lidar com TDAH em sala de aula, tá bom? Também vai te ajudar como mãe, porque tem toda aquela parte inicial, né, de entender o que é o TDAH e tudo mais. Vai ser bem menos do que você pagaria por 3 meses de terapia, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Aguarda, Flávia, que eu vou colocar lá assim, tá? Um beijo a todas e até quarta-feira, às 18 horas.